E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, gurizada? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Vídeo de hoje, tá? Eu quero falar de um comentário que eu recebi aqui no canal que vale muito a pena na questão do vídeo. É do Kenkia. Aqui tá o comentário dele e qual foi a abordagem dele, tá? E é o que eu quero retomar. Tua dívida caducou. E agora? Quais são os próximos passos? Minha dívida caducou, tô com meu CPF limpo? Não é bem assim, eu vou te explicar. Bom, o Ken, que é um dos inscritos do canal, ele consulta bastante os vídeos e ele achou interessante. Eu gostei do que ele falou assim, cara. Na pandemia eu fiquei desempregado e fiz um empréstimo de 30 mil. Eu não consegui pagar. E hoje, já faz mais de 5 anos, ó, já fazem mais de 5 anos, a dívida caducou. Mas continua na recovery, isso é normal, tá? E atualmente eu não tenho outras dívidas, porém ainda tenho muita dificuldade para conseguir crédito. Praticamente só tenho crédito consignado ou com a garantia CLT. E é onde eu fico meio. Não fica mais buscando empréstimo, porque aprendi da pior forma como é destruir uma vida financeira. Bom, o que acontece? Adorei esse comentário dele e decidi até fazer um vídeo, porque realmente minhas dívidas caducaram e também estão na recovery. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu celular este panorama que ele está passando, e isso aqui é totalmente normal, porque quando a gente caduca, não é bem assim para conseguir crédito, tá? Deixa eu colocar a telinha do meu celular. Telinha aí, pessoal. Primeiro, eu quero que tu me comente aqui se já teve dívidas caducadas ou não. Ou faz. Ah, daqui a pouco já caduca, Vinícius. Então, já me comenta aqui, porque eu quero saber exatamente o que tu tá passando. Bom, vamos lá. Dívidas. Se eu olho aqui, eu tenho 8 dívidas disponíveis. Quer dizer que são 8 dívidas que eu não paguei. Então, ó, eu tenho dívida atrasada aqui no. Cadê? Itaú. Aí eu tenho duas ofertas aqui, nem sei onde é que é. Oferta duas dívidas, não diz o que é. Recovery também. Santander, 19 mil. Banco do Brasil, 82 mil. Isso aqui acho que é Santander. 11 mil, não sei o que que é. Caixa Econômica. Cara, sumiu minha dívida de 900 mil. Glórias. Eu tava com uma dívida de 900 mil e. Pô, valor atual. Na verdade, é isso aqui, ó. É do Itaú. Valor atual, valor original, ponto atrasado. Olha que loucura. Aqui, ó. 954 mil Itaú. Então essas dívidas elas caducaram. O que significa isso? Que o banco ele perde o direito de me cobrar. Com isso, cai nos birôs de crédito, essa dívida não existe mais. Ela fica pendente aqui no recovery, tá? Desculpa, no Serasa, ela vai aparecer. Mas teoricamente isso não é impeditivo financeiro mais para mim. Se eu acompanho o meu score tá em 600 e pouco, caiu bastante, não voltou mais. Nem me preocupo com isso, porque esse score aqui não me dá crédito nenhum, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui a tela. O que acontece, pessoal? Quando a tua dívida é caducada, e eu sou expertise nisso que aconteceu comigo, tu não consegue crédito de arrancada. Vai conseguir crédito de arrancada se tu tiver um emprego muito bom. Tá? Nesse caso do meu querido aqui inscrito, uh, ele não sei o tempo que ele demorou para ter uma renda, não sei o tempo que ele demorou para construir, só que agora é um período de 12 meses estagnado, na maioria dos casos. Vai ter um boneco aqui no comentário que vai dizer assim: ai, Vinícius, caducou e no outro mês eu tava com crédito. Sim, existem, dependendo do banco que tu for utilizar como principal. Como assim? Por exemplo, tem uma Nubank da vida, tá? Banco muito bom. E aí, do nada, na Nubank, tu tá trabalhando com a conta normal e limpou teu nome. Cara, na hora que limpa o teu nome, o Nubank vai fazer uma nova análise e vai dizer: ó, limpou o nome. A Nubank não sabe se tu quitou a dívida ou não, simplesmente limpou. E tu já trabalhava com a Nubank, nunca deveu, trabalhava com a conta. A Nubank ela enxerga esse movimento e acha a teu favor e pum, 2, 3 meses te dá crédito novamente. Isso é normal. Agora, para quem não tinha nenhuma conta e não trabalhava com conta nenhuma, na hora que tu limpa o teu nome, quando tu vai abrir conta, eles vão fazer uma análise mais profunda e vão ver que tu tinha essa dívida no registrado. Claro que depois que sai do registrado, depois que limpa tudo, o teu nome fica teoricamente limpo. Só que não tem crédito nele. É como tu tivesse que reconstruir novamente o teu crédito. É como tu tivesse 18 anos de idade novamente e teu CPF é um CPF vago no mercado. Claro que vai contar a idade e o banco não é burro, vai saber que tu realmente não pagou. Aí que tem que fazer reconstruir o teu CPF nesse período de um ano. Como? Existem pontos bem importantes. Primeiro ponto, tu vai ter que abrir uma conta em algum banco digital, por exemplo, se tu não quiser abrir conta no físico, não tiver uma renda. Se tu tiver uma renda comprovada, como esse meu querido aqui, melhor maneira é ir para um banco físico e fazer esse movimento. Mas se tu não tiveres,
tu vai num banco digital, onde tu vai construir limite. Então, que eu te digo? Tu vai ter que colocar algum crédito do teu valor lá para aparecer lá no registrado que um banco te liberou aquele limite. Porque no registrado vai aparecer que tens um limite de crédito de R$ 1.000. Mas não vai dizer que é os teus R$ 1.000 que está num cofrinho ou numa caixinha. Não, vai dizer que tem 1.000. Então aí tu vai trabalhar novamente com a conta, tu vai começar o quê? A colocar base no teu CPF novamente. Vai botar um crédito, tu vai cadastrar uma conta em débito automático, isso melhora muito o teu relacionamento com o banco. Vai cadastrar tua chave Pix e vai trabalhando com a conta. Cara, esse processo, o bom é no mínimo dos mínimos 6 meses, tá? A partir dos 6 meses é onde tu vai a mercado para conseguir crédito. Mas quando a gente limpa o nome ou caduca o nome, nos primeiros 3 meses não se faz nada. Escolhe um banco e fica nesse banco quietinho. Não pede crédito, não pega nada. Por quê? Na hora que tu pede crédito, tem análise de crédito. Então para pensar no banco. Cara, ele devia ontem e já tá pedindo crédito, tá desesperado de novo. Aí, Vinícius, é assim. É que o problema é que a gente acha que não é, que é tudo ilógico. Não, é tudo lógica. O banco sabia que estava devendo e naquele tempo tu limpou teu nome e tu já tá pedindo crédito novamente. O banco vê, cara, e não. Então, não é para pedir crédito, não se faz essa, teoricamente, essa solicitação, não busca. Isso é uma coisa que tem que ser reconstruído passo, entendeu? Não é magia, é relacionamento. E depois de 6 meses tu busca. Se tu quiser continuar no digital, beleza? O ideal, Vinícius Cardoso, é que eu sei que é difícil, mas que tu faça isso durante um ano tranquilo. Aí depois é que os bancos dizem, cara, faz um ano que ele limpou o nome, ele tá tranquilo, e agora a gente não pede. Porque quando a gente fica pedindo muita solicitação de cartão, a gente vai se derrubando. O banco vê, pô, cara, o cara tá pedindo crédito toda hora, o cara tá sendo negado toda hora, não vai ser eu que vou entregar crédito. Então, assim, ó, tudo é paciência. Paciência, porque tu caducou, tu esperou 5 anos, agora espera mais um ano para reconstruir teu CPF de novo. Conta em débito automático. Coloca contas no teu nome, água, luz, telefone, tudo para registrar dentro do teu CPF, pro teu cadastro positivo lá ficar bom, volumoso, para depois conseguir reconstruir a tua organização financeira e assim almejar os limites maiores. É assim. Eu, quando caducou minhas dívidas, eu demorei 1 ano e meio para conseguir ter os meus primeiros cartões de crédito. E é normal, porque agora, depois de um fundamento bem embasado, e nunca mais ter conseguido crédito, eu consigo esses montes de limite que vocês observam. Claro, com uma renda boa, uma renda perpétua, uma renda que já bem constante aí durante 6 meses. Os bancos olham, meu Deus, eu quero entregar crédito para ele porque eu quero ele como meu cliente. É isso que tem que pensar. O que tem que fazer para o banco gostar de ti? Infelizmente é assim que funciona. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!